Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 1º de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Coufal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Frederic Werner, o W. Gabriel, Fernando Pinto, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Luiz Júnior, o Ricardo Soares, o Alex Girão, o Gustavo Franzói, o Pedro Vaccaro, o Rodrigo Guimarães, a Raíza Cunha e o Douglas Fraporte. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Airbnb, que lançou um novo filtro de busca lá na plataforma que indica uma possível nova direção da companhia. A partir de agora dá para o usuário marcar que está atrás de casas ou apartamentos que sejam apropriados para viagens de negócios e aí os resultados são filtrados para só exibir opções de apartamentos inteiros ao invés de compartilhados, por exemplo, e que necessariamente tenham Wi-Fi. Com a adição desse filtro, o Airbnb mostra que talvez esteja pronto para expandir um pouco as operações, deixando ali de atuar só no mundo do turismo particular por azar dos hotéis, que até agora ainda reinavam sozinhos no mundo da estadia corporativa. E enquanto isso, no mundo dos games, a Nintendo reconheceu que errou na projeção de demanda e das vendas do Nintendo Switch, que foi lançado em março, mas que até agora está esgotado na maioria dos lugares. Numa entrevista para a galera do The Verge, o presidente da parte americana da Nintendo disse que a demanda inicial do console superou bastante as expectativas da empresa e que agora eles estão correndo para tentar normalizar os estoques. E, para tentar aliviar um pouco os estoques, a Nintendo pegou todo mundo de surpresa e anunciou um novo console portátil, o New Nintendo 2DS XL. Ele é uma espécie de nova versão do Nintendo 3DS XL, só que sem a parte daquele efeito de 3D na tela, e ficou 2DS XL. O console, que vai chegar custando $150, vai ser lançado ao longo do mês de julho no Japão, Europa e Estados Unidos. E já que eu tô falando sobre games, deixa eu comentar que a Sony divulgou os resultados fiscais da empresa e aproveitou para falar que entre março do ano passado e março desse ano, eles venderam 20 milhões de unidades do PlayStation 4, que estabeleceu um novo recorde para eles. A empresa comemorou o fato da divisão de games ter gerado quase $15 bilhões no último ano, o que foi 6,3% a mais do que no período anterior, mas lamentou o fato desse ser praticamente o único segmento da companhia que está numa boa. A divisão de celulares, por exemplo, viu o faturamento cair quase um terço em comparação com o ano fiscal de 2015, ficou em $6,8 bilhões, e a empresa disse que acredita que o Xperia XZ Premium, que tem uma tela 4K e faz vídeos em super câmera lenta, possa voltar a empolgar a galera. Ainda sobre resultados financeiros, a GoPro também divulgou o relatório dela. A empresa registrou um faturamento de $218 milhões, o que foi 20% a mais do que no mesmo período do ano passado, mas que ao mesmo tempo não foi suficiente para tirá-la do vermelho. Ela fechou o período com um prejuízo de $111 milhões, 4 milhões mais para baixo do que na mesma época do ano passado. E por último, sobre resultados, a Qualcomm divulgou um comunicado para dizer que ela está reduzindo a previsão de faturamento para esse trimestre fiscal dela. Agora que a Apple não vai mais pagar royalties até o fim daquele processo envolvendo porcentagens de propriedade intelectual que eu venho comentando aqui, a empresa falou que projeta que o faturamento desse trimestre deva ficar lá entre os 4,8 e 5,6 bilhões de dólares, ao invés da margem de 5,3 e 6,1 bilhões que ela tinha previsto inicialmente. E enquanto isso, lá na China, a Didi Chuxing anunciou que recebeu um novo aporte de investimentos, dessa vez na casa dos $5,5 bilhões de dólares. Isso deu para ela o título de startup mais valorizada da Ásia, com um valor estimado de $50 bilhões.
E ainda sobre o mercado de carros por aplicativos, na sexta-feira a Uber anunciou que vai facilitar a vida de quem quer deletar a conta do serviço. Antes, para deletar a conta, você tinha que entrar em contato com a Uber, pedir para alguém lá deletar, a coisa demorava e etc. Mas agora vai dar para você fazer isso sozinho, direto do app. Vai aparecer uma opção de deletar a sua conta e aí a Uber falou que vai guardar seus dados por 30 dias. Se depois desse prazo você não tiver reativado a sua conta, eles prometeram, vamos ver, né? Que eles vão deletar todos os seus dados armazenados no sistema da empresa. E agora o assunto é o Facebook, que divulgou o relatório de transparência abrangendo o segundo semestre do ano passado. Eles disseram que os pedidos de informação de usuários feitos por governos aumentaram 9%, mas em contrapartida os pedidos de remoção de conteúdos lá na rede caíram 28%. Caso você queira dar uma espiada no relatório completo, o link para ele está aqui na descrição. Ainda sobre a rede, no final da semana passada eles atualizaram a ferramenta de administração de direitos autorais lá do Facebook para tentar ajudar a combater aquela famosa prática da galera que pega um vídeo famoso no YouTube, por exemplo, e aí posta no próprio canal do Facebook para tentar ganhar dinheiro com anúncios, caso o vídeo viralize. A partir de agora, os criadores desses conteúdos vão poder usar essa plataforma para fazer um pedido de repasse dos lucros dessa galera. Desse jeito, o dinheiro gerado pelos anúncios vai para quem fez o vídeo, ao invés de ir para o bolso de quem roubou o conteúdo e jogou lá no Facebook. E falando em roubo, um homem foi preso lá na Lituânia por ter roubado mais de 100 milhões de dólares do Facebook e do Google. E em 2013, ele falsificou um monte de documentos para tentar se passar por um executivo de uma fabricante com a qual essas empresas supostamente faziam negócios com frequência e a coisa colou. Durante 2 anos, ele conseguiu convencer as contabilidades do Google e do Facebook a pagarem mais de 100 milhões de dólares até o dia em que ele foi pego, né? Agora ele está preso e os Estados Unidos estão tentando fazer um acordo de extradição com o governo da Lituânia para poder julgar o cara. E já que eu citei o Google, deixa eu comentar que a empresa abriu acesso à plataforma Classroom para qualquer pessoa que tenha uma conta lá com a empresa. Essa plataforma serve para criar uma espécie de sala de aula virtual, onde os professores podem disponibilizar avisos, textos, documentos, passar exercícios, fazer debates e até aplicar provas. Os alunos recebem tudo isso e passam a ter acesso a um calendário compartilhado que organiza a coisa toda, o que facilita não só a vida de quem faz ensino à distância, como também escolas que tenham adotado o Classroom para facilitar o dia a dia na sala de aula. E agora o assunto é a Apple, que fez uma parceria com o aplicativo Musical.ly, que é aquele que deixa o pessoal gravar um vídeo interpretando uma música que toca ali na gravação. Antes, o Musical.ly usava a biblioteca de músicas de uma empresa do Reino Unido chamada Seven Digital, mas agora eles usam um acervo de músicas do Apple Music. Ainda sobre a Apple, descobriram um malware novo chamado DOK que consegue enganar o sistema de segurança do macOS, que é o Gatekeeper, né? Ele finge ter um certificado validado pela Apple e passa a ter acesso às comunicações entre o Mac e a internet, incluindo tráfego criptografado. Para infectar a máquina, o pessoal por trás do ataque está recorrendo ao velho phishing, né? Manda um arquivo zipado por e-mail, pede para a pessoa abrir e aí o malware abre, engana o usuário fingindo ser uma atualização do sistema, o que leva a pessoa a instalar o suposto update e compromete a máquina. E por último, sobre a Apple, na verdade penúltimo, falaram por aí que a tal caixinha de som com a Siri embutida deve ser anunciada agora em junho na WWDC. E agora sim, por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, a empresa mandou uma carta para o equivalente ao Detran lá da Califórnia pedindo uma alteração nas regras de teste de carros autônomos. Ela falou que do jeito que essas regras são hoje, elas não ajudam a promover para o grande público a ideia de que esses carros são seguros, e aí ela essencialmente pede uma mudança na obrigatoriedade de divulgar publicamente os detalhes de acidentes com carros autônomos. No fundo, o que a Apple quer fazer aqui é impedir que os acidentes com os carros rodando o sistema autônomo dela virem notícia, agora que ela finalmente está rodando em estradas públicas com essa tecnologia que ela desenvolveu. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá.
Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/Loop Matinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! O 2DS XL, ele é uma espécie de nova versão do 3DS XL, só que sem a parte do 3D, aí ficou 3D. Confundi tudo, minha sopa de letrinha aqui. Promover para o grande público a ideia de que esses carros são seguros, e aí ela cai... Eu começo agradecendo a todos os apoios... Mordi a língua, que bacana.